Olá, aqui é o Iomak Gureum. O carro que vamos ver hoje é o Filante. Quando o veículo foi revelado, eu transmiti ao vivo direto do local do evento, e realmente muita gente ficou enlouquecida. Mas como o ambiente do local do evento era bem escuro, eu também queria ver esse Filante com mais detalhes. O que mais desperta curiosidade para quem pretende comprar o Filante é justamente qual a diferença dele para o Grand Koleos, que foi lançado antes. Por isso vou esclarecer todas as suas dúvidas. Acho que vocês também devem estar curiosos para saber se ele realmente parece grande ao vivo. O espaço que mais chama a atenção é o banco traseiro. Qual carro é mais confortável na segunda fileira? O design coupé deixa o espaço principalmente para a cabeça apertado? Vamos descobrir juntos hoje. Vamos comparar o espaço do porta-malas, que é o mais importante em um SUV familiar. Afinal, isso é o principal, certo? Vamos conferir agora se, pelo preço alto, esses carros realmente oferecem comodidades suficientes e, no final das contas, qual deles vale a pena comprar. Primeiro, vamos dar uma olhada no design externo. A impressão do Filante à luz do dia é assim. Quando vi o Filante pela primeira vez no evento de lançamento, estava realmente escuro, o local estava todo escuro e o carro apresentado também era preto. Por causa disso, foi difícil ver direito. E como ele apareceu de repente com um visual tão ousado, pensei sinceramente, isso não está exagerado demais? Foi o que eu achei. A impressão muda sempre que você vê o carro, né? E o rosto do Filante na segunda vez, diferente da primeira vez, não senti surpresa ou estranheza. Achei que ficou bom e até bonito. Pelo menos acho que homens como eu vão se apaixonar por esse design. Comparando ao mesmo tempo, o rosto do Grand Koleos parece muito inocente. Este veículo é da versão Alpine, e mesmo com as luzes da grade, a cor azul e os detalhes em vermelho, quando você compara ao mesmo tempo, realmente passa a sensação de um aluno exemplar muito bonzinho. Por outro lado, o rosto do Filante definitivamente não é comum para ninguém, mas além dessa falta de normalidade, ele realmente destaca uma personalidade única, só dele. São tão diferentes que vou comparar para vocês. No design frontal, o ponto principal são os faróis. Os faróis têm um formato de losango que lembra o logotipo da Renault, o losango. Se você olhar de perto, há muitos elementos em forma de losango. Os faróis são losangos e as luzes diurnas, DRL, na frente também se conectam formando um losango aqui e outro ali, criando um padrão geral de losango. O design da grade também é todo em formato de losango. E os próprios faróis. Quando visto de frente, ele passa uma sensação muito forte, mas se você olhar assim, uau, esse design que se projeta como um binóculo é realmente impressionante. Vendo de lado, dá para notar como ele se sobressai. Por isso penso, nossa, é mesmo diferente. E se você for para a lateral, há essas linhas finas como um decalque. Olhando assim, elas parecem asas. Então, o design do farol dianteiro dá a impressão de asas se abrindo. É realmente uma sensação marcante. Por outro lado, o Grand Koleos tem um design de farol dianteiro mais largo. Quando olhei de fora, achei que o design era quadrado, mas olha aqui dentro, por dentro há dois ângulos bem definidos assim. O carro que tem esse ângulo projetado para fora é o Filante que está ali, acho que você pode pensar dessa forma. A maior área na parte frontal, claro, é o design da grade. Eu também pensei que a grade não era nada parecida com a da Renault. Com certeza há partes parecidas. O Grand Koleos ele tem a parte de cima um pouco mais estreita, e você pode ver que os padrões vão se alargando à medida que descem. Se você olhar de longe, parece uma pirâmide, com o design se expandindo de cima para baixo. Esse é um elemento de design que ele possui. Por outro lado, o Filante tem uma interpretação totalmente diferente. Enquanto o Grand Koleos tem um padrão horizontal que vai se alargando para baixo, o Filante tem luzes adicionadas em vários pontos, o que dá uma sensação completamente diferente. E na parte de baixo, há um gradiente totalmente preto. Então, enquanto o Grand Koleos tem um design que vai mudando suavemente para baixo, como se a tinta estivesse se espalhando, o Filante é completamente diferente. No Jumper, essa parte do meio mudou drasticamente para a cor preta. Então, com certeza, o elemento de design mais ousado é o Filante. E neste novo Filante, eles realmente usaram bem os elementos de iluminação. Agora é de manhã e mesmo nesse horário, a área de iluminação é claramente visível. Especialmente considerando que este carro é de uma cor branca, provavelmente é assim que vocês vão vê-lo durante o dia nas ruas. Esse design é realmente marcante, né? Dá até para ver elementos de design que giram como se fossem um peão rodando.
E aqui no meio está conectado por 3 pequenas linhas pontilhadas que eu entendi que foram adicionadas por causa das leis de trânsito locais. E a gente nem sabia para onde tinha ido, mas olha só, aqui tem um buraco de air curtain. Uau, fizeram direitinho mesmo. Se você olhar ali, dá para ver o pneu diretamente. Vou colocar o dedo aqui, tá vendo meu dedo? O vento entra direto por aqui e sai desse lado. Esse design aerodinâmico foi aplicado para que o ar passe pelo pneu e possa resfriar o calor gerado no caliper do freio ou no disco enquanto o carro está em movimento. Mesmo olhando por trás, o buraco é bem grande. É grande o suficiente para passar completamente. Por outro lado, no Grand Coleos, esse design era fechado. Se você olhar por trás, vai ver que essa parte está tampada. Mesmo que esses detalhes pareçam pequenos e sem importância, dá para ver que o Filante realmente se preocupou com eles. Além disso, ao fabricar o Filante desta vez, alguns podem pensar, não é parecido? Como a plataforma é a mesma, alguns acham que são semelhantes. Mas, se analisarmos cada detalhe, realmente mudou bastante. Na parte da frente, no capô, há linhas de caráter assim. Uma, depois duas, uma de cada lado, 3, 4, formando essas dobras. Eu achava que isso era parecido. No Grand Coleos, as linhas são mais fundas para fora, criando um efeito visual que faz o carro parecer mais largo dos dois lados. O design das linhas de caráter do capô converge para dentro. Esse é o estilo do Grand Coleos. Visto de lado, isso adiciona mais volume. No Grand Coleos, o design do capô é simplesmente reto, criando um visual mais elegante e típico de um coupé quando visto de perfil. O compartimento do motor do Grand Coleos é assim. É o coração, certo? A bateria de alta voltagem do sistema híbrido está visível. No compartimento do motor, quase não há diferença entre os veículos. Se houver alguma diferença perceptível externamente, devido ao formato, o Grand Coleos tem essa estrutura em que a tampa frontal está em contato com a grade, e o design interno parece ser quase idêntico. Também é possível ver que a cobertura do capô foi cuidadosamente tratada com material de isolamento acústico por dentro. O compartimento do motor do Filante é assim. À primeira vista, não parece diferente, mas há algumas diferenças nas coberturas. O Filante possui motor elétrico levemente mais potente e proporciona a condução suave com resposta imediata devido ao amortecedor de frequência variável. Vou detalhar as diferenças entre os dois veículos no test drive. Também pensei que os pneus eram iguais quando vi pela primeira vez. O veículo é o Grand Coleos, com design que lembra chifres de veado. O tamanho é 245/45 R 20 polegadas. Considerando o tamanho do veículo, 20 polegadas é realmente grande. Por isso, algumas pessoas dizem que o Grand Coleos tem uma suspensão um pouco mais rígida. A suspensão que define o conforto de rodagem no Grand Coleos e no Filante é completamente diferente. Na dianteira, a parte interna da estrutura Nexbus é o amortecedor, enquanto na traseira, se você olhar, o amortecedor está exposto diretamente. É isso aqui. Dessa vez, muitos estão realmente esperando muito pelo conforto de rodagem do Filante. Como o carro de teste não foi liberado, testei pressionando o porta-malas. A resposta ao subir é bem diferente. Mesmo sem dirigir, parece que este carro foi ajustado para ser um pouco mais macio que o Grand Coleos. Além disso, o chamado amortecedor de frequência variável reconhece a frequência transmitida pelas pedras e ajusta o amortecedor para ficar mais macio ou mais firme, dependendo da situação. Em estradas boas, como rodovias, ele responde de forma suave através de frequências mais altas. Por outro lado, em curvas ou quando o piso está irregular, o amortecedor fica mais firme, proporcionando um comportamento mais estável. Mas agora, isso finalmente foi aplicado ao Filante. Olhando visualmente, considerando que o tamanho e a plataforma deste amortecedor são iguais, talvez ele seja compatível também com o Grand Coleos. Mas isso é só uma suposição minha. Nós também estamos pensando em testar isso, e se tivermos a oportunidade no futuro, vamos preparar um vídeo separado sobre isso. Eu achava que o design dos pneus era igual, mas olhando assim, dá para ver que há uma diferença. O design das rodas do Filante tem uma sensação mais marcante. Olha só, até parece um pouco mais afiado. E outra diferença em relação ao Grand Coleos é que o Grand Coleos não tinha a função de luz de boas-vindas. Então, só as luzes acendiam, mas quando você vai até o carro com a chave antes de sair para o trabalho de manhã, aquela sensação de que o carro te recebe como se fosse um cachorro cheio de vida, isso é justamente a função de luz de boas-vindas. Olha só, a luz de boas-vindas do Filante é assim, não é brincadeira, funciona desse jeito. Mesmo olhando assim, dá para ver que eles realmente se preocuparam muito com esses detalhes.
Se fosse comparar com uma pessoa, o Filante seria como alguém usando óculos escuros, enquanto o Grand Koleos seria como alguém sem óculos escuros. Vamos comparar o design lateral. Essa é a sensação do Filante que desperta curiosidade. O carro tem cintura alongada. Será que fica estranho? Acho que esse é o motivo pelo qual vocês realmente precisam ver pessoalmente. Vamos dar uma olhada. Quando você coloca o Filante e o Grand Koleos lado a lado, o Grand Koleos até parece um pouco mais curto. É essa a impressão que dá. A lateral do Filante é assim. Uau, isso é realmente incrível. Especialmente sobre a traseira, vou explicar isso depois, mas olhe só o ângulo. Visto de 45 graus por dentro, é assim, esses dois pontos realmente afiados. Esse tipo de design nunca foi visto em carros populares até agora. E se você olhar exatamente de lado, é essa a sensação que passa? Pessoalmente, sabe aquele momento mais tenso, logo antes do propulsor do foguete ser lançado? É essa a imagem que me vem à cabeça. Especialmente, será que isso é possível? Quem trabalha com conteúdo de carros novos poderia verificar se isso é possível em um carro novo. Uau, nunca vi um design assim. Olha só como a linha segue assim, esse ponto culminante aqui, no meio ela salta para fora. Veja, o final da linha está bem saltado para fora. E também tem uma cintura bem fina, e a superfície foi esculpida. Se você olhar de lado, recebe esse tipo de design, por isso que até agora não vimos esse design em carros populares. O auge do Filante é justamente o design da lanterna traseira, é isso que eu quero dizer. A finalização do design lateral elegante está justamente no design da lanterna traseira. Então, e o Grand Koleos? O Grand Koleos também recebeu avaliações muito boas em termos de design. Por outro lado, comparando diretamente quando o Grand Koleos foi lançado, eu disse que o design traseiro lembrava o Porsche Cayenne. Também dá para sentir que ele parece relativamente mais inocente. O design da placa S-Frit, símbolo de alta performance, ficava na lateral. No Grand Koleos está mais no paralama, seguindo esse estilo. Mesmo assim, como esse tipo de design é difícil de ver aqui no país, muita gente disse que gostaria de ter um desses. No Filante, eles esculpiram o capô, refizeram o molde e adicionaram acabamento extra. Dependendo do ângulo, parece até que há uma iluminação, com um design marcante. Essencialmente, ainda são pequenas diferenças, mas com certeza esse toque sofisticado faz com que muitas pessoas escolham o Filante, pelo menos é o que eu imagino. Como o Filante é um modelo com paralamas largos, o design lateral também foi interpretado de forma diferente. O que chama a atenção primeiro é o design do revestimento do arco da roda. Acho que é a primeira vez que vejo um carro deixar esse detalhe tão estiloso. Em carros populares, só o fato de ter esse revestimento já é algo impressionante. Aqui avaliaram se o acabamento seria brilhante, fosco ou igual à cor da carroceria. E o arco da roda do Filante? Se olhar bem, verá que não é reflexivo. Aqui também colocaram um elemento triangular. Aqui um triângulo e aqui seguiram com pequenos triângulos. E são elementos de design onde os triângulos se sobrepõem. Muitos de vocês comentaram que seria bom se o paralama tivesse mais volume, como um overfender. É um carro que transmite bem a sensação de overfender e, dependendo do ângulo, causa impressões diferentes. Então, da mesma forma, o Grand Koleos também é brilhante, mas tem esse design de caixa de roda mais tradicional. Acho que esse detalhe também mostra que o carro Plant tem um toque estiloso. O Plant, diferente do Grand Koleos, interpreta de outra forma, logo acima do painel rocker, abaixo das portas dianteira e traseira. Se você olhar para essa parte, ele verá que a cor flex foi adicionada. Não é só um acabamento extra, na parte de baixo é acabamento, e na parte de cima tem um detalhe tipo hairline, como no design. Se você olhar para os dispositivos inteligentes, eles têm essas texturas, né? Então você pode ver esse tipo de elemento de design com textura aqui também. Por outro lado, no Grand Koleos, há elementos de design que servem apenas como pontos de destaque. Como é um veículo Alpine, você pode ver esses elementos de destaque em tons de azul. Talvez por isso, o modelo Plant seja um veículo mais esguio com um design tipo coupe. Incluindo a dianteira, o design lateral do Plant transmite uma sensação muito mais dinâmica. Se exagerarmos, geralmente associamos o prazer de dirigir da BMW aos modelos X5 e X6, que têm plataforma e características parecidas, certo? Mas o design é totalmente diferente, né? Se o Grand Koleos fosse o X5, o Plant seria como o X6, com elementos de design que realmente fazem o coração bater mais forte toda vez que você olha para ele. Na verdade, eu estou dirigindo um X5 agora, e é assim mesmo. Sempre que estou com o meu X5 e vejo um X6, fico pensando, poxa, será que eu deveria ter comprado o X6? Eu penso nisso muitas vezes. Comparando os dois carros assim, ao mesmo tempo, não tem como não pensar nisso.
Se você olhar para o Pearl Hangtail, ele tem um design que vai ficando um pouco mais baixo a partir da segunda fileira, né? Então, dá para pensar que esse carro aqui é uma versão ampliada desse design do Pearl Hangtail. No Pearl Hangtail, depois da primeira fileira, o design segue até a segunda fileira e cai de forma elegante, como a cauda de uma andorinha. Por outro lado, o Geurancolles Roseu tem um design que começa na primeira fileira e vai até a segunda de uma forma relativamente mais robusta. E vamos conferir também o design da parte traseira. O design da parte traseira nem precisa de explicação, você pode ver claramente que é um carro totalmente diferente. Primeiro, olhando pela parte de cima, o design do spoiler traseiro. Nossa, isso é possível? Você precisa olhar com atenção, normalmente o spoiler é cortado desse lado para o vento passar. Mas eles realmente fizeram uma asa completa e está bem saltada. Veja a profundidade que minha mão entra, cabem mais de 2 mãos aqui. Tem esse espaço todo nessa parte, então você fica até em dúvida se é possível fazer isso em um carro popular. Mas eles fizeram desse jeito. Visto de cima, o design é assim, lembra um tridente, sabe? Se colocar só um cabo atrás, parece que vai virar mesmo um tridente, dá uma sensação bem marcante. É impressionante, realmente impressionante. O design da dianteira pode ser um pouco ousado ou até causar um certo desconforto, dependendo do gosto de quem vê, mas acho que o design da traseira não vai dividir opiniões. Em uma palavra, ele é simplesmente estiloso, só isso, estiloso. Qualquer um que veja vai pensar, ah, eu quero ter um desses. E o motivo? Nos carros populares, nunca vimos um design assim antes, especialmente esse design lateral em 3 camadas. Se você olhar de cima, vai pensar, nossa, quem imaginaria ver um design desses em um carro popular? Isso é insano. O design das lanternas traseiras, que completa o visual dinâmico, atua como lanterna sequencial em funcionamento. Filante significa estrela cadente, certo? Quando uma estrela cadente vem de longe e chega ao horizonte, ela desaparece suavemente. Esse design dinâmico representa muito bem essa sensação. Se você reparar, esses padrões também estão aqui. Não é só uma lanterna comum, veja os padrões em triângulo. Quanto mais para dentro, mais curtos. Quanto mais para fora, mais longos. Eles cuidaram desses detalhes, por isso muitos se surpreendem. Se você reparar bem, verá que o letreiro da Renault está gravado. O surpreendente é o alto nível de detalhe da Renault, acima do esperado. Já expliquei antes sobre esses emblemas de resgate. Sempre que vejo um carro da Renault, não consigo deixar de olhar para esse design. Na frente há o símbolo do tigre, que representa Born in France, Made in Korea. Esse detalhe no para-brisa dianteiro destaca ser um Renault, identificando o design da marca. O código de resgate, símbolo de segurança, também é fornecido na frente. Pessoal, escaneiem isso com o smartphone. Que tela aparece? Vai ser essa aqui. Por que isso? Porque mesmo sem querer, acidentes podem acontecer. Nesses casos, é preciso resgatar rapidamente as pessoas que estão no veículo. Esse código Key Rescue mostra como resgatar rapidamente as pessoas do carro e também traz o diagrama estrutural do veículo. Por isso, para quem está fazendo o resgate, serve como um manual para agir rapidamente e garantir a segurança. Impressionante, não é? Outro elemento que completa o design do Plant é o design do para-choque inferior. Realmente não há nada de comum aqui. O elemento de design texturizado do topo do painel lateral também foi colocado aqui. Se você olhar o veículo de um pouco mais longe, pode ver um design dinâmico que lembra o momento tenso logo antes de um foguete decola para o espaço. Visto de cima, essa área é bem grande. Dá para ver o porta-malas traseiro? É desse tamanho. Na área do paralama dianteiro, também podemos ver essas peças aerodinâmicas. Ah, realmente é um carro que se preocupou ainda mais com a aerodinâmica. Na parte traseira, também podemos ver um logotipo nada comum. Quem imaginaria ousar colocar esse tom de azul em uma cor preta? Normalmente colocam vermelho, mas esse design ficou realmente sofisticado e marcante. O vidro traseiro do Pearl Hangtail é assim. É pesado, né? Não tem limpador. O fato de não ter limpador é porque o vento entra pela frente e cria um redemoinho aqui, então essa parte fica totalmente lisa e consegue limpar as sujeiras de forma eficiente. Por outro lado, o Geurancolles Roseu tem limpador traseiro. Realmente ele passa uma sensação sofisticada. Mas para quem quer encontrar um elemento de design único, além da sofisticação, o design do Pearl Hangtail realmente combina melhor do que o do Geurancolles Roseu. Em conclusão, sobre os elementos de design externo, qual carro é melhor ou pior?
Assim como acontece com o BMW X5 e o X6 para quem prefere um design mais estável e robusto, o Jeyran Couriozeu também recebeu boas avaliações e pode ser uma ótima escolha. Não, eu ainda prefiro algo com uma sensação mais intensa, eu quero correr. Se você também valoriza esse elemento de diversão ao dirigir, então o Pearl seria uma escolha melhor desde o coração. Acho que essas são as principais diferenças no design externo. Agora, quanto ao espaço interno, que muitos têm curiosidade, como o vídeo está ficando um pouco longo, vamos conferir isso através do vídeo. Se este vídeo foi útil, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novidades sobre novos carros. Obrigado!